Olá, hoje nós vamos falar sobre o instinto de sobrevivência e como o medo pode interferir na nossa felicidade. O medo, como instinto de sobrevivência, é uma condição necessária e inerente ao ser humano. Nós precisamos dele para estarmos conscientes dos perigos reais. Então, nós precisamos do medo quando nós estamos numa real situação de perigo ou de ameaça. Por quê? Quando nós ativamos o medo, nós estamos ativando todo o nosso sistema de defesa orgânica. Então, nós ficamos com todos os instintos aguçados, não é? O corpo fica preparado para decidir sobre o combate ou sobre a fuga. Então, ele é necessário e é indispensável. Quando nós estamos com medo enquanto instinto, o nosso corpo e a nossa mente, ela é ativada com eficiência, ela chega ao máximo da sua potência. Então, é um momento importante e saudável. E quando o perigo ou a ameaça se afasta, uma pessoa que usa o instinto do medo de uma forma saudável, o corpo volta ao normal e aquela situação também é afastada da mente, não é? Mas o medo, ele também pode se converter em sentimento. Quando ele se converte em sentimento, ele tem um resultado contrário do desejado, porque o medo enquanto sentimento, ele tolhe o nosso discernimento, ele nos coloca num estado de confusão, ele paralisa, não é? Qualquer ação, qualquer atitude, né? Tem pessoas que diante do perigo ficam paralisadas, não é? Um perigo real, mas a emoção do sentimento, ele confunde, né, uma suposição de algo improvável com uma situação real de perigo, né? Então, como nós desmantelamos esse instinto de sobrevivência pelo constante estado de alerta, não é? Nós não conseguimos avaliar qual é a situação real que está nos causando medo. E aí nós sofremos com isso, não é? E quando nós estamos com muita constância nesse estado de medo, esse medo ele pode se converter em ansiedade, pode se converter em estresse, porque o organismo em tensão o tempo todo ele se esgota, e pode se converter em pânico ou fobia. E o medo também pode ser um defeito, porque aquela pessoa que está em constante estado de medo, ele se torna uma pessoa insegura e covarde, não é? E ele se torna uma pessoa egoísta porque ele tem, acredita, né? Ele acredita que está em constante estado de necessidade. E uma pessoa em estado de necessidade é ele primeiro do que qualquer pessoa, porque é o instinto de sobrevivência que é ativado de uma forma errada, não é? Até na lei, o estado de sobrevivência é considerado como atenuante ou até como excludente de pena, porque uma pessoa em perigo real, em estado de necessidade, em perigo real, ele é capaz de atropelar uma pessoa, né? Vamos supor, num estado de perigo diante de um incêndio, né, de um lugar, muitas pessoas que estão saindo daquele incêndio, ele vai forçar a passagem. Se tiver pessoas caídas no chão, ele vai pisar naquela pessoa, porque ele não tem discernimento nenhum, o seu foco está voltado para sobreviver, né? Então, uma pessoa que que tem esse estado de necessidade constante, ele não consegue ver o outro, né? Então se torna uma pessoa egoísta e por isso é um defeito.
O que acontece hoje com o medo é que o ser humano, ele tem consciência, não é? E a consciência é um dificultador para o medo saudável. Por quê? Nós temos situações de perigo reais, não é? Nós temos a violência urbana, nós temos a poluição que vai destruindo a natureza, e se fala, né, da extinção da natureza e do planeta por conta, né, do mau uso dela. Existe a própria pandemia, né, que é um perigo real de morte que a gente está vivendo, e nós somos bombardeados o tempo todo por informações alarmistas que impedem que a gente não confronte essa realidade, não é? E somado ao instinto de sobrevivência, existe um outro instinto, que é o do amortecimento e esquecimento dessas situações de perigo, porque senão a pessoa não sobrevive, não é? Uma pessoa que está constantemente consciente do perigo não consegue viver. Então a própria natureza cria esse amortecimento e esse esquecimento, não é? Então, de um lado tem o instinto de sobrevivência, de outro tem o amortecimento da consciência. Mas hoje nós vivemos bombardeados, então é preciso realmente não estar se submetendo a esses estímulos, né? Se afastar dessas notícias, para que a gente não ative esse medo danoso, né? Então, o medo, ele pode ser administrado por algumas condições, né? A primeira seria nós usarmos o nosso pensamento lógico diante do perigo, né? Do suposto perigo. Então, seria bom fazermos perguntas, né? Esse perigo é real? Essa ameaça é real? Se ela é real, ela está para acontecer, é iminente, não é? Ou dá tempo da gente tomar alguma providência para evitar, né? É um perigo que não se pode evitar? É apenas uma suposição, não é? Diante dos nossos receios de que algo que a gente deseja não aconteça, porque existe também a questão do contraponto medo e desejo, que não é um perigo real, não é? É simplesmente um receio, né? Quando a gente deseja alguma coisa, um receio de que aquele desejo não aconteça, não é? Então, quando a gente está em cima da hora, né? Está à beira de conseguir o que a gente deseja, surge o medo que, se a gente conquistar aquele desejo, a gente perca esse desejo depois, não é? E existe também o medo da felicidade, não é? A gente está tão acostumado com o sofrimento que não sabe lidar com a felicidade. Então, esses medos não são medos reais de sobrevivência, medos de ameaças, são medos provocados pela nossa própria mente, né? Que precisa serem trabalhados. Outra coisa que ajuda a gente a lidar com o medo é a respiração. Uma respiração lenta e profunda, ela relaxa os músculos, ela oxigena o cérebro, não é? E aí as sensações de desconforto no corpo, elas são abrandadas, são eliminadas. Ao respirar, nós também permitimos que o medo ele siga o seu percurso, não é? Ele flua e ele se dissolva, e ao mesmo tempo a oxigenação na mente traz clareza para a mente, não é? Então, o medo básico e inerente de todo ser humano é o medo da morte, não é? E para quem não acredita que exista algo além da morte, isso dificulta ainda mais, não é? A passagem. Mas a gente precisa tomar consciência de que a única verdade que existe
é de que nós vamos morrer, porque nós somos finitos, né? E não adianta a gente resistir a essa verdade, porque só causa sofrimento. Que a gente pode trabalhar o medo para que ele seja um nosso aliado e não um nosso inimigo. Se você gostou da live, se você gostou, né, da nossa palestra, eu sugiro que vocês se inscrevam, deem o seu like e, se apertarem o sininho, receberão notificação do nosso canal. Até a próxima.